começar a falar primeiramente, né, sobre o jogo de ontem da seleção, que foi sobre a questão do resultado até do jogo de ontem, né? Que para o Brasil foi um resultado muito bom, né? Porque em relação ao o jogo que foi jogado, né? O Marrocos, nos primeiros minutos, foi avassalador. O Brasil estava errando muito, né? O meio campo do Brasil estava errando muito e fazendo com que a defesa fosse pega desprevenida e desarrumada, fazendo com que o time desarrumado. O que os jogadores acabaram falando muito foi em relação ao o campo tá seco. Mas, mano, pra mim isso aí não existe não, velho. Esse negócio de dizer, que o campo tava seco, não sei o que, não sei o que lá. Pô, vocês, antes de vocês chegarem de entrar no campo, de entrar para jogar, vocês vão lá e olham o campo e tudo, pô. Isso aí não existe, não, é só adaptação. Eu acho que o que faltou muito ali foi, sabe o quê? Calma, tá ligado? Porque a galera entrou nervosa, a galera do meio campo. Principalmente o capitão, né? Principalmente o capitão da equipe, que é o Casemiro, que infelizmente ontem, velho, ele tava jogando nada, velho. Tava muito nervoso. Pra mim, o Casemiro, ele não voltou, tá ligado? O Casemiro, ele não voltou pra partida. Por isso que ele saiu. Foi por isso que ele foi substituído. Não foi por causa de cartão amarelo, não foi por causa que sentiu nada. Foi porque realmente ele não tava conseguindo desempenhar no primeiro tempo. E nos primeiros 10 minutos o Brasil não reagiu. Paquetá tava errando muito. Só que dos 17 em diante, o Brasil deu uma acordada porque Paquetá começou a parar de errar, entendeu? Bruno Guimarães conseguiu fazer aquelas tabelas, mas do mesmo jeito eles estavam tabelando e Casemiro estava entregando. E o próprio Ibanez também estava muito nervoso. Os caras estavam brincando no meio campo, jogava ali só para você ter uma ideia. Se você olhar, os caras não conseguiam tomar a bola dos jogadores de Marrocos, não, velho. Eles não conseguiam tomar a bola. O jogo ali, o Marrocos estava dominando, mas quando chegou nos 16 minutos, o Brasil deu uma acordada. E quando eles deram uma acordada, eles sofreram um golpe. Casemiro, de novo, não consegue marcar o Brahim, não consegue chegar, encostar no Brahim. O Brahim faz um passe majestoso lá para o falso centroavante, né? O jogador que tem vários times aí interessados, inclusive o Bayern de Munique está interessado nele, dando quase 60 milhões de euros nele, que é o Sabari, né? É Zabari que fala, Sabari, que é muito bom jogador. Desde a outra Copa ele desempenha muito bem. O time do Marrocos é excelente. Eu já esperava que ia ser um jogo duro. Eu não esperava que o Brasil não iria desempenhar assim tão bem como não desempenhou. Quando tomou o gol, senti um baque. Sentiu o baque e não acordou. A sorte da gente foi as jogadas individuais que estava tendo o tempo todo. Antes do gol de Vinícius Júnior, teve jogada de Paquetá individual. Teve jogada de Rafinha individual que o Igor Thiago não conseguiu concluir. Para mim, o Igor Thiago também tava muito nervoso na partida ali. Sentiu a partida, porque o Igor Thiago não perde aqueles lances que ele perde, velho. É só você assistir os jogos dele na Premier League. Infelizmente, a gente tem que entender e falar a verdade que Copa do Mundo é momento. E se seu momento não tá bom, você não tem que estar ali. Por mais que você seja melhor jogador no clube, você não tem que estar ali. É minha opinião. Minha opinião é essa, tá ligado? Minha opinião é essa. Por isso que quando o Fabinho entrou, parecia um gigante, porra. Fabinho na Arábia, sendo o líder o tempo todo, jogando com alguns jogadores ao lado que não chega nem perto dos jogadores que ele jogou em outros clubes, né? Que ele jogava no Liverpool, o último grupo dele, que ao redor dele ele tinha vários jogadores como o próprio. É, sei lá como é o nome daquele filho da peste lá do meio campo. Não sei o que lá. Esses jogadores top, né? Que o cara tocava pro lado e ficava garantido. Então, ele entrou ali e deu realmente uma segurança no time. Fez com que o time começasse a jogar de igual para igual, né? O Fabinho. E por isso que o Casemiro saiu. Mas antes disso, se você prestar atenção, antes de sair o gol do Vinícius Júnior, é, o, o próprio Bruno Guimarães, ele começou a jogar melhor. Aí depois o Paquetá também fez umas jogadas individuais, quase saiu o gol. O Rafinha fez algumas jogadas individuais que quase saiu o gol de Vinícius Júnior, quase saiu o gol dele. Quase saiu o gol
do, do, do próprio Igor Thiago, que ele acabou perdendo o gol pra mim. Ele perdeu, né, o gol ali, porque aqueles gol ali ele não dispensa. Até que Vinícius Júnior faz uma jogada individual, como ele tava fazendo do começo até o fim, né, velho? Vamos dar logo os créditos que o único jogador que jogou os 45 minutos do primeiro tempo bem, o tempo todo, foi o Vinícius Júnior e, na minha opinião, o Douglas Santos. Douglas Santos estava muito seguro na lateral, galera. Se você olhar os lances lá, a dobradinha que estava tendo lá, Brahim e Hakimi, eles pode olhar. Toda vez que foi lá pro canto, ficou, pô. Ficou. é, não conseguiu passar. Aí naquela jogada individual de Vinícius Júnior, ele vai pra cima, aí você vê que a marcação ela tá dobrada em uma sobra, pode olhar, tá dobrada em uma sobra, o Marrocos muito organizado, a marcação do Marrocos muito organizada. Aí Vinícius Júnior toca para o Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães acha aquele passe que foi um passe excelente, né? Aquele passe excelente que ele fez, fazendo com que o Vinícius Júnior recebesse numa colocação que ali a galera só. Não, qualquer jogador normal iria cruzar. Não, ele com a individualidade, ele puxa pro meio, bate no ângulo, tirando do Bono, né? E fazendo um golaço. Porque foi um golaço ali. E ali o Brasil voltou para o jogo. Mas o Marrocos ainda estava superior no primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, no segundo tempo, foi um jogo mais equilibrado. É um jogo que eu já esperava. O segundo tempo ali é um jogo que eu esperava, entendeu? O Marrocos sendo superior nos 15 últimos minutos ali, né, do segundo tempo. O Ancelotti substitui bem. Ele tem uma visão, que nem eu falei e falo novamente. O técnico tem uma visão diferenciada. Ele viu que não está desempenhando e ele não faz nem cheiro nem vela de tirar aquele jogador que não está desempenhando, irmão. Por, a gente tem que elogiar essa parte. Por mais que ele não tenha colocado Endrick, que na minha opinião ele teria que ter colocado o Endrick no lugar em vez de ter colocado o próprio Matheus Cunha, que também entrou bem, mas na minha opinião, entrar bem e ter estrela é diferente, tá ligado? Ali precisava de alguém com estrela, porque era um jogo difícil, mas ele foi lá, tirou, tirou o Igor Thiago, que não tá desempenhando bem, tirou o Paquetá pra fazer o quê? Ele tirou o Paquetá pra ele trazer Rafinha pro meio, pra fazer a dobradinha com o Vinícius Júnior e colocou o Luiz Henrique, que é pra ir lá pra ponta, pra fazer aquele jogo de voltar e atacar aquela ponta, entendeu? Foi o que ele fez. Foi muito boa as substituições. Infelizmente, o Brasil, nos primeiros ali até antes dos 15 minutos do segundo tempo, o Brasil acabou dominando, tendo várias chances e não conseguiu fazer o gol. Não conseguiu fazer o gol ali nos últimos, nos primeiros 15, eu acho que não chegou até 15, acho 13, eu acho. Ali, aí depois o Marrocos começou de novo a ser superior, mas o jogo ainda estava de igual para igual, estava de igual para igual, por mais que o Marrocos estava superior, porque o Marrocos é uma grande equipe, que nem eu já tinha falado aqui antes, se você olhar em alguns programas aqui atrás e até no próprio pré-jogo eu falei do meio campo do Marrocos, que eu falei, o Vitinho é marroquino, brincando, né, tirei essa brincadeira, porque a gente está usando como referência o melhor meio campo do mundo atual, da posição, que é o Vitinha. E esse marroquino, eu fiquei sabendo durante a partida que o cara só tem 18 anos, pô. E o cara, na minha opinião, foi o principal setor. O cara, ele marcava, ele criava jogadas, fazia com que o time do Marrocos não ficasse sufocado. Ele tirava o Marrocos do sufoco ali do meio campo, do meu campo, da defesa para o meio campo. Muito fácil, pegava a bola, girava. Muito bom Baoni, né? Baoni, alguma coisa assim o nome. Muito bom jogador, eu também falei aqui que ele era muito bom jogador, que a gente tinha que saber que aquele jogador estaria ali no meio campo. Por mais, por mais que o passe foi do Brahim, do gol do Marrocos, e o gol foi Porra, como é o nome dele? Esqueci o nome do centroavante lá do 11, que é um nome difícil, tá ligado? Por mais que ele tenha feito o gol, se você olhar atrás, quem é que tava roubando a bola lá atrás, quem é que tava pegando, saindo da pressão, era ele.
Quem tava dominando o meio campo do Brasil era um jogador só, jogando, não só, tá ligado? Um exemplo só. Era ele tava dominando o meio campo, que era o jogador marroquino. Eu vou pegar o nome dele aqui, galera, porque não tem jeito não. O certo mesmo é falar o nome do cara. É Baumi. É, e esse jogador do Marrocos, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Na minha opinião, assim, Danilo entrou bem, galera. O Danilo, ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem, o Danilo. Só que, na minha opinião, ele não deveria ter colocado o Danilo. Era pra ele ter colocado o Hendrick, pô. Ah, gafanhoto, não sei o que lá, não sei o que. Meu irmão, que nada, pô. Se Hendrick entrasse ali. O moleque tem estrela, pô. A gente tem que assumir, pô. Entendeu? Ah, e Hendrick, na minha opinião, ele tem que ser titular? Sim. Entendo a escolha de Ancelotti? Entendo, obviamente, né? É óbvio que eu entendo a escolha de Ancelotti e o porquê. E eu falei no pré-jogo, né? O porquê. É Baldi. É Baldi. Baldi. O nome do jogador do meio campo. O meio campo Baldi, ele dominou. Ele dominou, meu irmão. Ele dominou o jogo. Pra mim foi o melhor jogador. Foi o Baldi, que ele jogou muito e dominou. É, E uma coisa que a gente tem que pegar a visão é o seguinte: eu esperava um jogo que nem no segundo tempo, galera, porque eu sei a qualidade da seleção de Marrocos. Para o Brasil, o empate saiu, como eu posso dizer, muito bom, entendeu? O empate saiu muito bom, entendeu? Para mim, na minha cabeça, eu, eu entendo, tá ligado? Que ali o Marrocos foi superior na partida, temos que falar a verdade. Mas o Marrocos ser superior na partida foi por conta dos próprios erros do Brasil, no primeiro tempo, do meio campo do Brasil não ter entrado em campo, né? A verdade é essa, o meio campo do Brasil não entrou em campo, eles jogaram assustados, com medo, e a verdade é essa, tá ligado? Essa é a realidade que os jogadores brasileiros, né? Os jogadores brasileiros, o meio campo ele não entrou em campo. Infelizmente, o Brasil saiu no lucro com esse empate de uma jogada individual de Vinícius Júnior. Poderíamos ter ganhado? Poderíamos, porque tivemos chances de fazer gol, chances claras que os jogadores não conseguiram fazer esse gol, não conseguiram empurrar a bola, né, para dentro do gol, entendeu? Então, para mim, o Brasil saiu no lucro e foi muito bom, mas eu já esperava um jogo duro que nem no segundo tempo, não igual ao primeiro tempo. O primeiro tempo foi ridículo, o meio campo do Brasil não jogou nada, foi ridículo. Então, temos que o Brasil temos que jogar mais e temos que melhorar, que nem o técnico Ancelotti, que também não gostou muito não, viu, gente? O técnico Ancelotti, ele não gostou muito não da partida não, ele saiu de bronca, saiu puto, né, que nem a gente fala que saiu puto, e os repórteres dentro de campo foram falar com ele deu duas respostas nos repórteres, meu filho, que os repórteres se calou. Coisa braba. Já que a gente vai ver aí a entrevista, algum, a gente vai ver alguns trechos da entrevista de Ancelotti lá. Também ele não gostou muito das perguntas que fizeram lá, não. Ele não gostou, ficou de bronca. Segurou pra não mandar tomar no cu, a verdade é essa. Ele segurou pra não mandar os repórteres tomar no cu, que era o que ele queria. Ele queria mandar os repórteres tomar no cu. Sim, na saída de campo, os jogadores, eles foram muito felizes também na fala, né? Eles assumiram que eles jogaram mal, mas eles assumiram que eles jogaram mal porque realmente eles jogaram muito mal a partida. Para mim, os jogadores que jogaram bem foi o próprio Vinícius Júnior, porque o próprio Vinícius Júnior, o Rafinha, o Paquetá jogou 20% bem. Foi uma acordada que ele deu, mas depois ele voltou a fazer merda. Ele voltou a merda, né? Deixa eu ver aqui quem tá comentando, galera. É...
Mas, vou ler aqui os comentários e a gente vai entrar nessa parada do que o Vinícius Júnior falou lá no final da partida. Deixa eu ver aqui. Meu mano Adonis, salve, salve, meu mano Adonis, que comentou aqui. Galera, podem comentar, viu? Brasil nervoso, a estreia é normal. Não é normal, Adonis. Uma seleção experiente, onde o jogador que já jogou, que nem ele disse em várias entrevistas, 2 Copas do Mundo, entrar na primeira partida nervoso e fazer aquilo que ele estava fazendo, tá ligado? Vamos ser sinceros, não vou passar pano pra Casemiro, porque Casemiro falou muita merda antes da Copa, então ele tem que pegar na orelha mesmo. Então não tem. O Ibanez, a gente entende ele entrar nervoso, tá ligado? O Ibanez, ele não rendeu mesmo ali na primeira partida. Acredito eu que foi nervosismo. Acredito eu que foi nervosismo, tá ligado? É... O Danilo entrou muito bem pra calar a boca dos críticos aí, né, velho? Calou a boca, né? E aí, galerinha, vocês calaram a boca, né? Que vocês falam mal pra caralho de Danilo. A galerinha aí de repórter meteu a língua no cu aí, a galera que falou mal dele pra caralho. Porque todo mundo que eu assisti, jogadores famosos, a peste, os repórter famosos aí, tudo metendo a bomba em Danilo. O cara entrou, o cara numa experiência, numa calma do caralho, pô. Jogando pra mim. Jogou muito bem o Danilo, foi um dos jogadores do Brasil que jogaram bem. Ele, Douglas Santos, tá ligado? O próprio Marquinhos e o Gabriel Magalhães recuperou na partida também. Só teve um errozinho só, que foi aquele erro do primeiro tempo que não saiu em gol, tá ligado? Porque aquela bola que Brahim mandou ali, os idiotas dos comentaristas tá dizendo que foi erro da zaga, ali foi erro da zaga, o quê? Vocês não entendem de futebol não, velho? Um passe daquele, todo mundo sabe que o zagueiro, ele sai para deixar o atacante impedido. Só que se você olhar o movimento do corpo do centroavante, ele vem e ataca o corredor. Quando ele ataca o corredor, o Brahim dá um passe espetacular, pô. Ali não tinha nada que o zagueiro fazer, não. Só se o zagueiro fosse dar o sim. Se ele fosse dar o sim, ele conseguia tirar a bola. É... Marrocos começou superior. Marrocos foi superior, na minha opinião, a partida toda, Adonis. Porque ele jogou muito melhor, não só pelas falhas do meio-campo do Brasil, porque quando o Brasil no segundo tempo acertou o meio-campo também do Marrocos, tá jogando muito bem. Nunca duvidei, nunca duvidei. Danilo Adonis, a verdade tem que ser dita. A galera fala merda demais, tá ligado? A galera fala que o cara não tá numa condição física boa, a galera fala que ele não é lateral, e fala não sei o que. Mano, o cara jogou na Juventus, não sei quanto tempo ali na lateral como um lateral zagueiro. Ele jogava na Juventus de zagueiro, mas era como um lateral zagueiro. Ele não jogava como um zagueiro fixo. E se você prestar atenção, esse negócio aí não é da agora não, de colocar um zagueiro na lateral para fazer como lateral zagueiro, não. Eu mesmo, que não sou técnico de seleção nem de time nenhum, quando eu jogava o campeonato lá em Sydney, eu jogava com um zagueiro na lateral, cara. Porque, na minha opinião, eu conseguiria, com o zagueiro na lateral, deixar o meu ponta mais solto. E era o que acontecia. Só que o problema é que o Ancelotti ele colocou o Paquetá pelo aquele lado. Se ele tivesse colocado e colocou o Igor Thiago para descer pelo aquele lado, né? Só que o problema é que Igor Thiago ele é um centroavante de origem, tá ligado? Então, uma coisa é você colocar o Matheus Cunha para desempenhar esse papel, outra coisa é você colocar o Igor Thiago. Então, na minha opinião, o Igor Thiago, apesar que ele funcionou na função dele bem, mas na função de voltar marcando, ele não funcionou bem. Porque a intenção do Ancelotti era fazer o quê? Essa volta na marcação ser um 4-4-2, onde o Igor Thiago iria marcar e aonde é que a galera tá jogando a culpa do gol sair, tá ligado? Tem que jogar a culpa do gol sair em Casemiro, porque a falha foi no meio campo. O passe onde Brahim deu foi no meio campo. O erro ali foi no meio campo. Então, o erro é Casemiro. Casemiro, o erro foi dele. Vamos entrar no que Vinícius Júnior falou e passar nessa parte. Negativo, a posse de bola finalizada, escanteio, etc. Eles só conseguiram escantear no final do segundo tempo. Então, Adonis, a gente tem que falar a verdade, né? A verdade tem que ser dita. O Marrocos, ele foi muito superior, pô. O Marrocos, ele foi muito superior. O Brasil, ele conseguiu essa arruma de bola que você tá falando ali. Foi na, foi, foi 20 minutos da partida toda, entendeu? O resto da partida ali foi Marrocos, pô.
O problema é que a gente tem uma zaga, tá ligado? A verdade tem que ser, a gente tem uma zaga que é superior às outras zagas do torneio. Por mais que a galera fale merda na internet, a gente tem. E essa zaga desempenhou um papel muito bom. É por isso que quando eles atacavam, eles não conseguiam chegar até o gol. Mas se você olhar, faça as contas de quantos chutes bateram ali no meio campo, na linha da área e voltou. Quantos chutes ou quantas tomadas de bola foi ali na linha da área, tanto na linha lateral da área, tanto na linha assim, de frente pro gol, que foram tomadas ali. Volta a partida assim e olhe para você ver. Não precisa ser no jogo todinho, não. Basta você botar no segundo tempo, que você tá dizendo que o Marrocos só jogou 15 minutos no final. Que você vai ver que não foi. Véio. A verdade tem que ser dita. O Marrocos realmente tava dominando com aquele meio campo dele, que tava dominando o meio campo. Mesmo o meio campo, depois de ajustado no segundo tempo, com a entrada do próprio. Como é o nome? Porra, esqueci o nome do grandão lá. Do gigantão lá, no lugar de Casemiro, que eu falei nesse tanto nome, eu sou assim, galera, eu esqueço o nome. Eu esqueço o nome, isso é um problema meu. Mesmo ele entrando, ainda o cara tava dominando o meio campo. A verdade tem que ser dita, tá ligado? A verdade tem que ser dita. O Marrocos, a galera disse que o Marrocos cansou, né? Que a galera falou que o Marrocos cansou, mas não é o que a gente vê nos últimos 15 minutos, né? Simplesmente o Brasil ajustou a marcação, né? Porque a marcação do Marrocos era muito ajustada, pô. Muito ajustada. Muito.